Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Podem sentar. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Leremos os versos 14 a 21. Efésios capítulo 3, versículos de 14 a 21. Nessa manhã eu quero falar rapidamente aos nossos irmãos. Não é propriamente um sermão, é uma breve reflexão, pensando nesse texto a seguinte temática: vivendo na Trindade. Vivendo na Trindade. Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. A fé cristã é um convite a conhecer a Deus. A fé cristã, ela nos propõe um estilo de vida. Ela nos chama a viver em novidade de vida a partir de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, meu irmão, minha irmã, é impossível nós termos uma fé robusta, termos uma fé vigorosa, temos musculaturas espirituais, se nós não conhecermos a palavra de Deus, se nós não conhecermos o Deus através da sua santa e bendita palavra. Veja que coisa interessante essa oração do apóstolo Paulo. Ele não pede nada a si de coisas materiais, nada, absolutamente nada. Ele faz uma linda oração pela igreja, ele faz uma linda oração por você e por nós, por mim. Ele faz uma bela oração pelo povo de Deus, e nessa oração há apenas pedidos que provêm da eternidade de Deus que derrama sobre nós. E ele começa no versículo 14 com a seguinte expressão: por esta causa. Que causa é esta? Capítulo 3, versículo 1, ele também fala, ele começa com esta expressão: por esta causa. Veja, ele está falando aqui no capítulo 3, algo que ele já mencionou lá atrás. Ele está encaminhando uma ideia e encerrando uma temática no capítulo 3, mas é uma ideia que ele começou no capítulo 2. E o que ele começou a falar no capítulo 2? Ele fala da obra de Deus em Cristo Jesus. Ele fala do poder salvador de Deus em Cristo Jesus, e a obra cheia de amor e poder que Ele realizou por nós na cruz, em Cristo Jesus. E Ele vai falar desse poder amoroso que salva, que nos vivifica, que nos chama para Deus. E Ele vai falar do versículo 11 até o versículo 20, e até o final do capítulo 2, da inserção dos gentios como povo de Deus. Ele está falando disto, ele está falando da obra de Deus em Cristo Jesus, por todos os povos a quem Deus separou de todas as nações. E então, concluindo, ele vai dizer: por esta causa, ele vai dizer,
eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Ele está dizendo, olha, porque Cristo realizou isto, então agora eu sou prisioneiro dele, eu estou em Cristo Jesus. E ele está agora concluindo a ideia, ele está orando, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E eu gostaria rapidamente de falar para você nesta manhã sobre o que é viver na Trindade, segundo esta bela oração do apóstolo Paulo. Primeiro é ter essa noção. Veja o versículo 15. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para quê? Segundo a riqueza da sua glória. O nosso Deus, o Deus a quem buscamos, o Deus a quem oramos, é um Deus que é rico, é um Deus que é riquíssimo, é um Deus que está cheio de glória. É um Deus que tem toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio. Ele está colocando-se de joelhos perante Deus em oração, mas na sua mente, no seu coração, ele está diante do grande eu sou, o Deus que pode e governa todas as coisas. Ele é rico em glória. E aí o primeiro pedido, a primeira ideia para vivermos na Trindade, ele vai pedir que vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. A primeira petição dele não é por si, não é por recursos financeiros, não é por bens materiais, não é por necessidades físicas ou qualquer outra natureza a não ser espiritual. É um desejo profundo, é um anseio profundo de estar cheio do Espírito Santo, de poder de Deus no Espírito Santo. É um anseio que Paulo coloca diante de Deus pela igreja. E eu quero dizer para você nessa manhã, se você está aqui nessa manhã, é porque Deus tem fortalecido a sua mente, Deus tem fortalecido a sua vida, Deus tem fortalecido o seu coração, Deus tem fortalecido a sua história, porque do contrário, nós estaríamos errantes como todos os demais, mas nós fomos chamados, separados e fomos eleitos para estar com Deus em Cristo Jesus, e o Espírito Santo cheio de poder habita em nós e lida com as nossas vicissitudes, com as nossas debilidades, com as nossas fraquezas. Ele nos sustenta no poder que há do eterno Espírito de Deus. Portanto, por isso que Paulo vai dizer, então agora eu vou gloriar-me nas minhas fraquezas. Quem está falando é o homem que diz, eu sou o maior dos pecadores, eu sou o principal dos pecadores. O apóstolo Paulo nutria uma relação profunda de amor e devoção a Deus, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia das suas debilidades, das suas fragilidades, das suas inconsistências, e ele orava para que Deus os tirasse um espinho na carne, e Deus disse, não, porque a minha graça te basta. Então ele compreendeu que Deus o queria daquela condição mesmo, humilhado, quebrado, necessitado, carente. Então ele vai, agora eu vou gloriar-me nas minhas fraquezas. Meu irmão, nessa manhã eu preciso dizer a você, as suas inconsistências, as suas debilidades, as suas fragilidades, as nossas idiosincrasias são oportunidades para que o poder de Deus se manifeste em nós, porque o Espírito Santo que Ele enviou habitar em nós é que nos sustenta, é que nos fortalece, é que nos vivifica, é que nos coloca de pé, é que nos faz erguer os olhos e olhar pela fé aquilo que está diante de nós, não olhando as circunstâncias. Paulo ora para que a igreja seja sustentada na sua fraqueza pelo poder de Deus no Espírito que em nós habita em nosso interior. Por isso que ele vai orar em Romanos 8, 26. Semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas não sabemos, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Em segundo lugar, versículo 17. E assim, habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha que coisa extraordinária. Se ele ora para que nós sejamos fortalecidos pelo poder do Espírito que em nós habita, em nosso interior, agora ele ora para que haja a centralidade de Cristo em nosso coração. Cristo habite ricamente em vós pela fé.
Não é fisicamente, é espiritualmente. Esta é a garantia, é o selo, a certeza de que nós pertencemos a Deus, porque fomos selados pelo Espírito Santo e Cristo habita dentro de nós pelo poder do Espírito. E esta é uma realidade que nós experimentamos pela fé. Porque nós vamos crescendo, como diz ele lá no capítulo 4, de glória em glória, até a perfeita varonilidade, a estatura perfeita de Cristo. Meu irmão, esta é uma viva expressão pela qual nós vivemos no mundo para Deus. Cristo em nós, esperança da glória. Quero dizer para você nessa manhã que você não pertence a você mesmo, você não pertence apenas ao seu cônjuge, você não pertence à família de sangue, você pertence a Deus em Cristo Jesus. Você foi comprado por alto preço, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você foi vivificado pelo Espírito Santo que habita em você. Agora a sua vida é novidade de vida em Cristo, para a glória de Cristo, para que você viva com sentido de vida a vida de Cristo. E o verbo habitar tem uma conotação muito forte, aquele que não apenas uma pessoa que vem para ficar uma temporada, não, ele vem para habitar permanentemente. É aquele que tem a chave de todos os cômodos da casa, é aquele que vem fazer morada permanente, é aquele que tem acessibilidade a todos os cantos e os movimentos da habitação. Ele tem controle, é ele que faz entrar e faz sair, ele que determina e arbitra dentro da casa, é essa a ideia. Na verdade, Paulo está dizendo, nós somos servos de Cristo Jesus. Quanto mais eu vivo a minha fé, quanto mais eu conheço esse Deus, mais eu quero estar em Cristo, mais eu quero que Cristo habite na minha mente, no meu coração, na minha alma, que Ele oxigene os porões do meu coração, que Ele lide com os meus pensamentos, seja purificado pela santidade de Cristo, pela presença gloriosa de Cristo, que o amor de Cristo possa me trazer raízes profundas nele. Paulo está dizendo, habitação de Cristo, arraigados e alicerçados nele. Essa expressão me faz pensar como uma árvore sozinha, numa região aberta, em que, para que de fato a árvore possa sustentar-se, ela precisa aprofundar suas raízes, ela precisa esparramar suas raízes para que tenha firme fundamento no solo, para então poder crescer. E geralmente é uma árvore não muito alta, mas é uma árvore frondosa, que oferece folhas e galhos para fazer sombra àqueles que dela precisam. Geralmente é onde tem vida com muita intensidade, porque essa árvore está bem postada e bem fincada nas suas raízes sobre a terra, e ali então ela busca a seiva, o alimento para continuar se sustentando e oferecendo sombra e abrigo para os pássaros. Eu fico pensando nessa expressão da natureza, que nós cristãos às vezes somos colocados em lugares inóspitos, somos colocados em lugares desérticos, às vezes a nossa mente visita lugares horrorosos, o nosso coração é tragado por circunstâncias muito difíceis e nós não temos repertórios, então nós somos levados a lidar com situações muito indesejáveis, difíceis, complexas. Paulo está orando para que nós estejamos nessas horas enraizados, edificados, bem fundamentados em Cristo Jesus, no amor de Cristo. Meu irmão, quero dizer para você que desfrutar do amor de Cristo é uma das coisas mais extraordinárias que uma pessoa pode experimentar hoje na vida. Porque o Deus eterno, o grande eu sou, veio fazer habitação nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. E é Ele que nos sustenta, é nele que nós nos movemos, é nele que nós existimos, é para a glória dele que somos o que somos, nele, em Cristo Jesus. E esse amor nos vincula de tal maneira com a nossa alma, que o nosso coração encontra equilíbrio, profunda paz. Paulo ora
para que vivamos essa profunda experiência em Cristo. E aí, concluindo a terceira ideia, olha o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O amor de Deus, o poder de Deus opera em nós. E Paulo, quando ora, ele tem isso em mente. Ele ora para que o Espírito Santo nos fortaleça. Ele ora para que Cristo continue habitando ricamente em nós. E ele fala, porque esse Deus que é riquíssimo em glória, pelo poder que habita em nós, Ele fará mais, muito mais, sobremaneira mais, de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Nessa manhã eu preciso dizer para você, nós estamos nas mãos de Deus. Diferentemente de que muitas pessoas usam essa expressão como assim, último recurso. Agora só Deus. Agora estou nas mãos de Deus. Essa expressão popular, ela é horrorosa. Porque quando nós temos a consciência de que nós estamos nas mãos poderosas, amorosas, habilidosas de Deus, nós somos dos mais felizes pessoas da face da terra. Porque Deus nos ama, porque Deus nos sustenta, porque Deus nos encaminha, porque Deus nos protege e Ele nos reclama para Ele, para a glória dEle. Que você viva essa profunda experiência de viver na Trindade, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, desfrutando do amor de Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã nós temos um trabalho bem importante aqui na igreja. E